Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Estamos aqui mais uma vez para uma aula de Ciências Humanas. O tema da nossa aula de hoje são problemas ambientais. Mas antes de nós vermos o que são esses problemas ambientais, vamos ver qual é o objetivo da nossa aula. São dois objetivos hoje. Primeiro, identificar os problemas ambientais que circundam em nosso país. Segundo objetivo, reconhecer que o ser humano é o maior responsável pelos problemas ambientais existentes no planeta. Vamos ver então o que são problemas ambientais e quais são eles. Problemas ambientais. Vamos ler lá. O ser humano jamais produziu tanto lixo e talvez a natureza nunca tenha sido mais clara em querer devolver, na forma de consequências, tudo aquilo que ele é capaz de produzir. Quem é que produz esses problemas ambientais? Neste caso aqui, o lixo. São os próprios seres humanos. Esse lixo já é produzido há muito tempo. Talvez algum dia você já tenha escutado falar das revoluções industriais. Quando foram? O que é isso? As revoluções industriais foram quando surgiram as indústrias. E a partir do momento que começaram a surgir as indústrias, começou-se a produzir muito mais lixo e poluir muito mais a atmosfera. Por que isso? Porque a partir do momento que nós vamos queimar o combustível, seja nas indústrias ou seja nos automóveis, esse combustível queimado vai acontecer o quê? Ele vai liberar um gás na atmosfera que vai poluí-la. Nós já vamos chegar aí. Consequências do lixo. Então, olha só. O lixo que você produz na sua casa, o lixo que é produzido em todos os lugares, nas lojas, mercados, nas indústrias, todo esse lixo, ele vai para algum lugar. Existem vários lugares em várias cidades diferentes. Existe o lixão, existe o que nós chamamos de aterro controlado e existe o que nós chamamos de aterro sanitário. O que deveria ser feito com todo esse lixo? Primeiro de tudo, separar aquilo que já escutaram falar muitas vezes na televisão e às vezes em musiquinhas, né, que falam assim, lixo que não é lixo, não vai para o lixo. Então, primeiro de tudo, deveria ser separado o lixo, aquele que pode ser reciclado, que nós já vamos ver daqui a pouquinho, e aquele lixo que ele vai ser decomposto, aquela matéria orgânica que vai se decompondo. Mas na maioria das vezes esse lixo ele não é dividido, ele não é separado, ele vai todo junto para esse lixão, que é o pior de todos os reservatórios que eu acabei de falar. Lixão, aterro sanitário e aterro controlado. O lixão joga-se lá tudo aquilo que sai da nossa casa, seja o lixo do banheiro com papel higiênico sujo, seja o lixo da cozinha, tudo aquilo que sai da nossa casa o lixeiro passa lá e leva. E aquilo lá vai virando uma montoeira de lixo, que começa a se decompor, que junta insetos, que dá mau cheiro, que fica muito ruim. Vamos ver lá. O lixo produzido nas cidades traz sérias consequências para a natureza, como eu acabei de falar. Esse lixo, ele vai liberar um cheiro ruim, um líquido ruim também, um líquido chamado chorume, que ele vai poluir o solo, que ele vai poluir a água. E muitas vezes existem pessoas que moram ali perto, essas pessoas também vão ficar vivendo no meio daquele lixo. E aí esse chorume, como eu falei, contamina o solo, que mais? O mau cheiro que eu acabei de falar, o aumento do número de incêndios causado pelos gases. Quando esse lixo está se decompondo, além dele liberar esse líquido que eu falei para vocês, que se chama chorume, e além dele liberar um mau cheiro, ele libera um gás também, que em dias muito quentes pode também causar incêndios. Deslizamentos, muitas vezes vocês veem no Rio de Janeiro, deslizamento de uma encosta. O que é uma encosta? É uma montanha. Vou contar uma curiosidade para vocês. Alguns anos atrás, tinha um morro chamado Morro do Bumba, lá no Rio de Janeiro. Esse morro ele deslizou, todas as casas que estavam ali deslizaram junto e muitas pessoas morreram. Foram pesquisar por que isso aconteceu. É claro que primeiro por causa da chuva. Segundo, por causa do quê? Aquele terreno ali, há muitos anos atrás, era um lixão. E como nós sabemos, vai jogando lixo, jogando, ele vai fazendo um morro, né? Bem grande. Quando esse morro estava muito grande, tinha muito lixo,
a prefeitura ou alguém responsável foi lá e mandou colocar terra em cima e colocaram grama. Há alguns anos se passaram, as pessoas que foram para o Rio de Janeiro não tinham onde morar e foram morar nesse local. Construíram as suas casas, muitas vezes pessoas com baixo poder aquisitivo, né, com pouco dinheiro, elas não puderam fazer casas muito bem feitas. E aí construíram as suas casas ali, em cima daquele morro que um dia tinha sido lixão. Quando veio a chuva, deslizou tudo. E eles descobriram que embaixo daquele morro não tinha terra, tinha lixo. Então isso é um dos grandes problemas que nós podemos ver, não só lá no Rio de Janeiro, aqui na nossa cidade também. Assoreamento de mananciais. O que é isso, professora? Mananciais nós podemos dizer que são os rios. O assoreamento é o quê? É quando alguma coisa, pode ser o lixo ou pode até ser mesmo a terra ou então as folhas, os galhos das árvores se depositam no fundo do rio, diminuindo o volume do rio. Então o assoreamento é quando esses produtos, aqui no caso do lixo, ficam no fundo do rio. E aí o rio fica muito cheio, o seu fundinho lá está muito cheio de lixo ou então até em volta e ele transborda. Causando o quê? Enchentes. E aí muita gente reclama, vai na televisão, reclama da enchente, mas quem será o culpado pela enchente? É claro que a chuva veio, mas a chuva não é a culpada pela enchente. Quem é? São as próprias pessoas que jogaram esse lixo, tanto tampando os bueiros, quanto lá nos rios. E é claro que vai estragar a nossa paisagem. Quando nós falamos do lixo, ali nós estávamos falando daquele lixo orgânico, aquele que se decompõe. Mas eu falei também da reciclagem. O que é reciclar? É eu pegar aquele material e separar do lixo que se decompõe, né? Da folha de alguma verdura, da casca da batata, da casca da banana, todo esse material que vai se decompondo eu separo. Quais são os materiais que nós podemos reciclar? O vidro, o plástico, o papel, o metal, até o isopor. Alguns meses atrás, ano passado, ano retrasado, em algumas escolas, existia uma campanha de reciclagem do isopor. Então as pessoas, todas as crianças e as pessoas da comunidade podiam pegar esse isopor, né, limpinho, sempre tem que lavar, porque senão junta bichinho, leva na escola e esse isopor vai ser reciclado, ele vai se tornar outro isopor. Também tem nas escolas um outro tipo de reciclagem, em muitas escolas tem. Será que na tua escola tem? Pensem lá, a reciclagem do óleo de cozinha. Como assim a reciclagem do óleo de cozinha? Você já deve ter escutado falar a mãe, a avó, a tia ou até a professora que transforma o óleo de cozinha, aquele que a mãe frita a batata, frita o pastel, transforma ele em sabão. Muitas vezes vocês já viram. Muitas mães acham que esse sabão é muito bom. Lá nas escolas, o que acontece? As professoras devem ter estimulado vocês a levar sempre o óleo sujo lá para a escola. E esse óleo pode ser trocado, uma empresa vai lá na escola e troca o óleo por produtos de limpeza. Isso é bom? É claro que é bom. Porque todo o óleo que nós jogamos no rio, ele vai poluir uma grande quantidade de água. E aí, se nós não jogarmos esse óleo, levarmos para essa empresa produz ração, produz produtos de limpeza também, é menos óleo para poluir as águas, tanto os rios quanto os mares. Aí nós temos aqui cada latão, muitas vezes vocês já viram os latões de coloridos, nós jogamos um tipo de produto. É claro que nas escolas ou nos lugares que nós visitamos, não tem todas essas cores aqui. Geralmente tem o de papel e papelão, de plástico, vidro e metal às vezes. Madeira dificilmente, esses materiais contaminados também não, porque na escola não tem. Esses materiais hospitalares também não tem na escola, porque nós não trabalhamos com isso. Esses materiais radioativos também não. Os materiais orgânicos, que aí é o resto de comida e resíduos em geral, não reciclado. Então o lixo cinza, o latão cinza, é quando está tudo misturado. Quando nós falamos em reciclagem, nós não estamos falando apenas de eu pegar a garrafa PET, por exemplo, colocar no lixo reciclável e aí eles levarem. O que eles fazem com isso?
Se vocês nunca viram, a garrafa PET, ela pode ser transformada em caneta, em camiseta. Como assim? Vai para uma indústria e aquele plástico da garrafa PET vira fios. Eles misturam com outros materiais e produzem camisetas, canetas, réguas e assim por diante. Mas eu posso, além de reciclar, eu posso fazer o quê? Reutilizar. Olha aqui. Reutilizar é o quê? Pegar essa garrafa que veio refrigerante e usar na minha casa como garrafa d'água. Ou então eu posso pegar essa garrafa, cortar ela e transformar num vasinho. Isso é o quê? Reutilizar. Outro R que nós temos aqui, que são os 5 R's, é o reduzir. Reduzir a quantidade de coisas que eu compro. Quanto mais eu compro, mais embalagens eu ganho, né? Vem junto, vem o pacotinho, então eu compro uma camiseta. Vem um pacotinho dentro de outro pacotinho e dentro de uma sacola. São 3 embalagens plásticas que nós já vamos ver, demoram muito e muito tempo para desaparecer na natureza. Então, reutilizar, reciclar, reduzir, recusar. Muitas vezes recusar é o quê? Vou lá no mercado, ao invés de eu pegar aquele monte de sacolinha plástica, eu levar a minha sacola de tecido ou até mesmo de plástico, mas uma sacola mais grossa, que eu posso utilizar várias vezes. E aí eu vou estar recusando aquele que está me oferecendo, para não gerar muito mais lixo na minha casa. E refletir sobre as minhas atitudes. O que eu posso fazer para contribuir com o meio ambiente? Ah, professora, mas eu sou só um. Se cada um fizer um pouquinho, com certeza essa quantidade de lixo aqui vai diminuir. Agora, muitas vezes eu penso, se eu fizer só a minha parte não vai adiantar, então eu não vou fazer. Olha o que eu falei para vocês, alguns materiais demoram muito tempo para desaparecerem, vamos dizer assim, na natureza. Então, olha só, o papel, aquele papel do caderno, do livro, qualquer papel que vocês jogam junto com os outros lixos, demoram de 3 a 6 meses para desaparecer na natureza. O tecido, uma camiseta que vocês joguem junto com o lixo e não mandem para reciclagem ou utilizem para outra coisa, demoram de 6 meses a 1 ano. O nylon, aquele fio, aonde que eu vejo? Às vezes os meninos usam para soltar pipa, ou aquele fio do varal que a mãe usa para pendurar roupa. Mais de 30 anos. Vamos imaginar que o fio de vocês soltarem pipa embolou tudo e vocês jogaram no lixo. Hoje vocês têm 10, 11, 12 anos. Quando vocês tiverem 40, aquele fio vai estar lá ainda. Então demora muito tempo para ele desaparecer. Olhem o vidro, pessoal. Quanto tempo ele demora? 1 milhão de anos. Muito, muito tempo. Ele quase não desaparece. Nós vamos estar aqui, os filhos, netos, bisnetos, tataranetos e o vidro vai estar lá ainda. Por isso devemos mandar para reciclagem. A borracha, ninguém sabe quanto tempo. Borracha do quê? Pneu, por exemplo. Ele vai ficar lá quantos e quantos anos e ninguém sabe quanto tempo ele demora. Plásticos e metal, olha só esta tampinha aqui. A tampinha que vocês usam para tampar lá o refrigerante, que vem no refrigerante. Mais de 100 anos. Aqui na cidade de Ponta Grossa existe uma campanha para você juntar essas tampinhas de plástico e doar para uma ONG e ela vai dar a destinação correta, do mesmo jeito que a gente faz com os lacres das latinhas, esses lacres também. Vocês sabem, já teve uma campanha na escola também, que juntando uma garrafa de lacre, lembra lá? Juntando as garrafas de lacre, mandava lá para a Secretaria de Educação e a assistente social conseguia trocar, se eu não estou enganada, 37 garrafas por uma cadeira de rodas. Muitas vezes a gente achava que isso era lenda, né? Que era mentira, que não acontecia. Mas existe uma empresa que faz essa troca, porque o alumínio do lacre é muito bom para ser vendido e depois transformado em outras coisas. A madeira pintada demora em média 13 anos para se decompor na natureza e isso aqui que é muito feio, mais ou menos uns 5 anos, certo? Vamos ver lá.
O que nós podemos fazer com esse material, então, ao invés de nós jogarmos na natureza? Olha só, podemos plantar flores, existem várias escolas na rede que utilizam os pneus para fazer a horta. Então, ao invés de fazer a horta da escola só na terra, eles fazem em pneus. Será que lá na tua escola tem uma horta? Será que essa horta na tua escola, ela é de pneu? Se não for, nós podemos dar essa ideia para a professora. O que vocês acham? Olha só, aqui também uma horta vertical. O que é uma horta vertical? Ela é de cima até embaixo. Essas garrafas PETs, elas são amarradas com fio de nylon. E aí é plantado, geralmente aqui é plantado temperos, mas vocês podem plantar o que vocês quiserem. É claro que ninguém vai plantar uma árvore, por exemplo, de maçã, porque essa garrafa não vai conseguir segurar, né? Aqui, olha só, casinhas de cachorro. Aqui, bonequinhos, os super-heróis feitos com o quê? O que será que é isso? Ah, o rolinho de papel higiênico. Posso fazer, pintar e daí vocês usam para brincar. Aqui tem um exemplo de uma moça, uma boliviana, lá da Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, o nome da cidade que ela fez. Lá na Bolívia, ela fez uma casa inteirinha de garrafa PET para as famílias carentes. É claro que não dá para só ir montando, né? Vai ter que ter material para grudar uma na outra, depois ela fez um revestimento. Dá para fazer isso sozinho? Vocês que são crianças, não. Mas pedindo a ajuda do pai, da mãe. Claro que muitas coisas nós podemos fazer ao invés de jogar esse material. A gente viu que a garrafa demora muito tempo para desaparecer, então é um material muito resistente, certo? Continuando lá. Qual a destinação que deve ser dada para os resíduos sólidos? Vocês já devem ter visto aqui em Ponta Grossa que existem, olha, 2 caminhões que coletam o lixo. Este daqui da Ponta Grossa Ambiental, geralmente, eu espero que todos vocês aí na casa de vocês deixem a sacolinha, deixem o pacotinho de lixo orgânico, os restos de comidas e alimentos e o lixo do banheiro para este caminhão levar. Este caminhão aqui, só de olhar para ele, nós já sabemos qual é o material que ele leva. É um material reciclável, papel, plástico, metal e vidro. Em muitas escolas do município também tem um latão diferente na frente da escola. Tem um latão onde as serventes jogam o lixo e tem um outro latão. Esse latão, se vocês não sabem, não é só para a escola, é para toda a comunidade. Todas as pessoas que moram ali perto podem separar o lixo, que não é lixo, que eu acabei de falar, e colocar nesses latões, que este caminhão aqui vai passar lá para levar. Mas eu já falei para vocês, não esqueçam, pegou uma caixinha de leite, vai colocar para reciclar, antes disso, coloca um pouquinho de água ali dentro, dá uma lavadinha, por quê? Não é, eu joguei o lixo hoje, não é hoje que esse caminhão vai passar lá para pegar. Esse restinho de leite que fica ali, ele vai ficar um pouquinho mais azedo. E aí ele pode gerar um cheiro ruim, ele pode atrair ratos, baratas. E aí ele vai para um outro lugar, que é uma cooperativa de reciclagem, onde eles vão separar todas as caixinhas de leite, todas as garrafas PET, material por material. E aí o que acontece? Se tiver tudo sujo, coitados dessas pessoas que vão estar misturando, vão estar mexendo em toda essa sujeira, não acham? Continuando lá. Próximo problema ambiental. Então, o primeiro foi o lixo. Segundo, desmatamento. O que é o desmatamento? Só de vocês olharem aqui, vocês já sabem o que é o desmatamento. Aqui está a vegetação e aqui foi cortada. Isso já acontece há muito tempo, desde a época que os portugueses vieram para cá. Por que eles cortavam a madeira e por que nós continuamos cortando a madeira? Nós usamos a madeira para fazer móveis, para fazer casas. Então, professora, não pode cortar a madeira? Poder, nós podemos. Mas nós temos que saber qual é a madeira, quais são as árvores que nós vamos cortar.
Nós não podemos ir lá no meio de uma floresta e começar a cortar as árvores e levar embora para vender ou para construir alguma coisa. Eu posso cortar as árvores que eu plantei. Então eu planto as árvores, eu tenho uma fazenda, eu planto árvores, daqui a alguns anos eu corto. Isso pode? Isso pode. Agora, cortar a árvore de florestas, isso não pode. Nós já vamos ver quais são as florestas que nós temos, relembrar, né, aqui no Brasil e como elas estão. Nós já vimos aqui na aula de geografia também os biomas. Então aqui nós temos a vegetação do Brasil. Por que nós trouxemos esse mapa? Para vocês lembrarem e nós sabermos onde está o grande problema em relação ao desmatamento, que é a retirada dessas árvores. Então aqui nós temos a floresta amazônica, primeira floresta. Segunda, floresta da Mata Atlântica, que vai desde aqui em cima até aqui embaixo. Segunda floresta. A terceira, ela não aparece aqui no mapa porque ela é um pouquinho menor, chamada de Mata das Araucárias, mas todos vocês conhecem, por quê? Está aqui na nossa região de Ponta Grossa, na região do Paraná. Além disso, nós temos também a caatinga, que é uma vegetação mais seca, o cerrado, que tem algumas árvores, mas não é igual a uma floresta, porque são árvores mais espalhadas. O Pantanal é bem alagado, tem grandes rios, né? E o Pampa é o quê? É a vegetação de campos. E aí não tem árvores, então ninguém vai cortar. Acabei de falar para vocês quais são as principais florestas. Vamos relembrar? Então, olha só, as principais florestas que sofrem com desmatamento aqui no Brasil. A Mata Atlântica, que eu falei que é no litoral. Floresta Amazônica, que é lá na região norte. E a Mata das Araucárias, que é aqui no Paraná. Essas três que mais sofrem com o desmatamento aqui. Olha lá, olha que linda Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela tem muitas árvores de grande porte. O que são árvores de grande porte? São árvores muito altas. Essa Mata Atlântica é a que mais sofreu com a vinda dos portugueses. Por quê? Vocês já viram nas aulas de história que os portugueses chegaram aqui em qual meio de transporte? Foram em caravelas, né? Essas caravelas, que são os barcos que existiam só antigamente, elas viajavam apenas pela água. Então elas chegaram todas no litoral. E qual a vegetação? Vou voltar lá. Qual a vegetação que nós temos no litoral? A Mata Atlântica. Por esse motivo, a Mata Atlântica hoje resta apenas 7% de tudo que existia. Mas por que eles cortaram tanto? Não é que eles cortaram tanto, mas para eles poderem construírem as casas, as rodovias, construírem as empresas, construírem tudo que nós conhecemos, não dá para construir com uma árvore no meio. Já imaginaram a casa de vocês com uma árvore no meio e a casa em volta? Ia ficar meio estranho. Então eles tiveram que cortar. Por isso que eles cortaram tanto a Mata Atlântica. Só depois que eles começaram a ir em direção ao interior do Brasil. E é claro que começaram a cortar as árvores também. Próxima, Floresta da Mata das Araucárias. E aí nós já sabemos onde fica. Aqui principalmente na região do Paraná, que nós chamamos de Pinheiro do Paraná. Essa vegetação, ela está ameaçada de extinção. O que é ameaçada de extinção? Pode ser que, se as pessoas continuarem cortando ela do jeito que estão, daqui a alguns anos não exista mais. E aí, nem nós que vivemos aqui no Paraná vamos ter pinhão para comer, porque o pinhão vem da onde? Da araucária. Se acabar, acabou o pinhão também. E a floresta amazônica, olha só que linda! Então nós temos o rio Amazonas e a floresta amazônica. Toda vez, sempre aparece no jornal, pelo menos uma vez por mês, que foram encontrados madeireiros lá, pessoas que estão cortando essas árvores clandestinamente. O que é clandestinamente? É sem autorização de ninguém. Porque se não pode cortar, ninguém vai autorizar, né? Nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente. E aí eles são descobertos lá, eles saem de onde eles estavam e daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, eles vão para outro lugar.
Se nós conseguíssemos sobrevoar, né, a floresta amazônica, nós, eu e vocês, a gente ia ver vários buraquinhos lá. Aqui eu trouxe uma foto que mostra a vegetação do Brasil em 1985. Vejam lá que nem é quando os portugueses chegaram aqui. É bem próximo. E em 2017. Olha só. Essas partes em cor de rosa e essas partes em amarelo são regiões que onde tinha vegetação, tanto a floresta quanto os outros tipos de vegetação, e hoje foram criados, né, lugares para plantação, criação de animais. E aí o que acontece? Foi tirada a vegetação, os animais estão ali, a plantação de soja, de milho, de qualquer outra coisa, e aí o que acontece? A vegetação está diminuindo cada vez mais. Causas do desmatamento: a agropecuária, que eu já falei para vocês, a utilização da madeira, maior demanda de recursos naturais. O que é? As pessoas querem mais recursos naturais, por isso vão cortando as árvores. Crescimento das cidades, urbanização é o crescimento das cidades em relação às áreas urbanas, que vocês já viram aqui também, e o aumento das queimadas. As queimadas são outros problemas ambientais que nós já vamos ver. Quais são as consequências do desmatamento? Vai diminuir a quantidade de árvores e de animais, que é a perda de biodiversidade, a erosão do solo, que muitas vezes ele perde os seus nutrientes e acaba se rachando, a extinção dos rios, os efeitos climáticos que nós já vamos ver também, que é um dos problemas ambientais. Desertificação é o quê? Retirada de nutrientes em áreas mais áridas e semiáridas, são áreas mais secas e mais quentes. E a perda dos recursos naturais. Tudo isso é consequência do desmatamento. Próximo problema ambiental, as queimadas. As queimadas, muitas vezes elas podem acontecer de maneira acidental. Como assim? Alguém estava passando na estrada, jogou alguma coisa que não devia para fora do carro e aquela vegetação estava seca, pegou fogo. Ou então, muitas vezes, a queimada pode ser porque os fazendeiros realmente querem. Como assim? Eles plantaram soja e ao invés deles revirarem a terra, eles queimam aquela palha que sobrou porque é muito mais rápido. Só que em volta pode ser que tinha outro tipo de vegetação. E aí é difícil de controlar, acaba pegando fogo em tudo. Consequências da queimada: alteração dos ecossistemas. Como assim? Os animais e a vegetação que estavam ali, elas vão se alterando, porque os animais têm que fugir, eles não vão ficar no meio do fogo. Circulação da água, o que vai acontecer? Quando nós vamos ter queimadas, pode ser que embaixo nós vamos ter um lençol freático. Se não tem vegetação, muitas vezes essa água não vai infiltrar e vai modificar tudo. Nós vamos ter problemas com a fauna e a flora. Fauna é o quê? Já falei que são os animais, e a flora é a vegetação. Redução da biodiversidade, que é a mesma consequência do desmatamento. Emissão de gases poluentes, porque essa queimada vai liberar também muitos gases que acabam poluindo a atmosfera. Piora a qualidade do ar como consequência, né, desses gases poluentes. E o efeito estufa, que nós já vamos falar sobre ele. Além desses tipos de queimadas que eu falei para vocês, existem queimadas por vandalismo. As pessoas fazem de maldade mesmo, acabam botando fogo porque é do vizinho, porque não gosta ou porque só não tem o que fazer, né? Por brincadeira, e acaba destruindo tudo. Negligência, balões de festa junina, por isso que são proibidos, porque a gente solta o balão, o que acontece? O balão vai cair em um lugar que não devia. A causa criminosa, o que é a causa criminosa? É a disputa por posse de terra. Então eu tenho a minha fazenda, você tem a tua fazenda, e aí o que acontece? Para eu conseguir aquele pedaço, eu vou lá e boto fogo. Talvez você não tenha dinheiro para replantar e você tenha que ir embora. E por condições climáticas, que é a falta de chuva. Então olha só, nós vimos o lixo,
as queimadas, o desmatamento. O que nós podemos fazer para melhorar tudo isso? O que nós podemos fazer para mudar isso? Eu trouxe aqui para vocês uma árvore e eu já vou mostrar para vocês essa árvore. Antes disso, eu vou ler o texto que conta o que é essa árvore. Esse texto foi escrito pela professora Eliane, lá da Escola Judite. E aí eu vou mostrar para vocês a árvore e vocês vão entender. Hoje nós conversamos sobre o meio ambiente e para ilustrar essa aula eu trouxe essa árvore, que eu já vou mostrar para vocês. Mas ela não é uma árvore comum. Eu trouxe aqui a árvore do conhecimento. Professora, de quem é essa árvore? Quem plantou? A resposta é simples. Fui eu, você, nossa família, nossos amigos, enfim, todos que fazem parte da nossa vida. Ao longo da vida, nós precisamos semear o conhecimento, regar, cuidar, esperar que a árvore cresça para depois colher os frutos. Desde o preparo do terreno até a colheita é um longo processo e todo o processo é trabalhoso. Exige dedicação e muitos cuidados. Muitas vezes vemos belas árvores, como o programa Vem Aprender, e nem imaginamos a trabalheira que deu. Quanta mão de obra! Quantas pessoas envolvidas, quantas tecnologias foram utilizadas para que frutificasse e seus belos e saborosos frutos pudessem ser colhidos. Desde nosso nascimento, o conhecimento está sempre se renovando, se multiplicando, se transformando. Todos temos o que aprender e ensinar. E para encerrar nossa aula, os alunos do 5º ano da Escola Judite Macedo Silveira, que são os responsáveis pelo cultivo da nossa árvore, assim como vocês, trouxeram para compartilhar alguns ensinamentos sobre o tema de hoje. Vamos conferir? Então, olha só, essa aqui é a árvore do conhecimento que eu falei para vocês. E as crianças da Escola Judite trouxeram algumas informações para nós transformarmos essa árvore em algo muito mais bonito, muito mais colorido. Vamos ver o que essas crianças trouxeram? Olha lá, a primeira criança. Bom dia, professora. Meu nome é Sofia. A minha dica é sobre atitudes que nos darão um mundo melhor. São evitar imprimir documentos desnecessários, separar o lixo em casa e no trabalho, reciclar ou reaproveitar tudo o que puder. Então, olha só, ela falou as informações dela e mandou uma maçãzinha. O que ela disse? Primeiro, evitar imprimir coisas desnecessárias, principalmente porque quanto mais nós imprimimos, mais papéis nós vamos gerar. Então, vamos colocar aqui. A nossa árvore vai começar a ficar mais colorida. Tem mais uma criança. Vamos ver? Oi, professora. Meu nome é Eduarda. Podemos ter um mundo melhor, economizando a água sempre que possível. No banho, ao lavar as roupas e as louças. Isso mesmo. Economizar a água, cuidar na hora de tomar banho e na hora de lavar a louça. Então, olha só, mais uma maçã para nossa árvore do conhecimento ficar muito bonita. Temos mais uma criança. Vamos ver lá? Olá, professora. Meu nome é Kathleen. A minha dica sobre atitudes para termos um mundo melhor é: prefiro os eletrodomésticos com baixo consumo de energia. Isso mesmo, Kathleen. Quanto mais antigo o nosso eletrodoméstico vai ficando, muitas vezes ele vai gastando mais energia. E quanto mais energia nós precisamos, mais recursos naturais para gerar essa energia. Então vamos lá, mais uma árvore, mais uma maçã, e a nossa árvore do conhecimento está ficando muito bonita. Vamos lá para a próxima criança. Bom dia, professora. Eu sou a Emily. A minha dica é: abra mão dos utensílios em madeira e procure sempre por produtos ecologicamente corretos e sustentáveis. Olha só o que ela falou. Cada vez mais utilizarmos produtos ecologicamente corretos. Aqueles que, se nós precisarmos um dia, não precisarmos mais dele, né? Nós vamos mandar para reciclagem e eles possam ser reciclados.
Então, olha só, mais uma árvore, mais uma florzinha, não, uma maçãzinha, onde é que eu vou pôr? Isto. Olha só que bonita está ficando a nossa árvore. Mais uma criança mandou um recadinho, vamos ver? Olá, professora, sou a Cauê. Para um mundo melhor. Evite acender lâmpadas durante o dia e não deixe nenhuma luz acesa quando não estiver ninguém no local. Isso, Cauane, evitar deixar a luz acesa durante o dia e também evitar deixar a luz acesa quando não tem ninguém naquele imóvel, né? No quarto, na sala. Vamos lá, mais uma maçã. Difícil, aê! E agora a última criança que mandou um recadinho para nós. Vamos ver o que ela falou? Bom dia, professora! Meu nome é Tainá. Minha dica para um mundo melhor é: ajuda a recuperar as áreas verdes e estimula-se a plantar uma árvore. Então, olha só, mais uma maçãzinha. Vamos tentar todos plantar uma árvore? Pode ser, pede ajuda para o papai e para a mamãe. Olha que linda ficou nossa árvore do conhecimento. Na verdade, não era a última criança, era a última maçã. Para finalizarmos a nossa aula, vamos ver agora o que o nosso último coleguinha trouxe para nós? Prestem atenção lá, ela trouxe uma informação muito importante. Bom dia, professoras, bom dia, alunos, bom dia a todos. Sou Luana Varlô, estudo na Escola Judite Macedo Silveira, no 5º ano. Diante de todas as dicas apresentadas por minhas colegas sobre atitudes que podem mudar o nosso mundo para melhor, sendo assim, se cada um fizer a sua parte, podemos reduzir os danos causados ao meio ambiente e preservar nosso planeta para que as gerações futuras também possam usufruir dos recursos naturais tão importantes para a nossa existência. Está dizendo que se você cuidar do meio ambiente do planeta agora, daqui para frente no futuro, a próxima geração também vai poder admirar a beleza, cuidar, e assim todos vão ficar felizes e o nosso planeta vai ficar bem melhor. Nosso mundo vai ficar melhor. Então, cuidem do nosso planeta, cuidem do meio ambiente, faça a sua parte. Então, olha só, ela falou o quê? Aquilo que eu já tinha falado no comecinho da aula. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza o nosso planeta e a nossa natureza ficará cada vez melhor. Espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho de como cuidar da nossa natureza. A nossa aula de hoje está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau para vocês!